Glórias a Deus por nos dar uma palavra aí de cuidado para conosco. Irmãos, glórias a Deus por essa palavra. Louvamos ao Senhor, porque Ele é quem cuida de nós. Irmãos, Ele é quem nos traz o que nós precisamos. Nós precisamos, irmãos, continuarmos a realizar essa manutenção da nossa fé, que é tão necessária a palavra de Deus em nossos corações, né, irmãos? E faz diferença, ela nos nutre, a palavra, todos nós sabemos isso, que a palavra traz nutrição, nos traz um alimento, irmãos, que ninguém pode nos dar. É a palavra que sempre nos alimenta, é a palavra quem sempre nos dá o que nós precisamos. E nosso objetivo, irmãos, sempre será buscar nos precaver, o Senhor nos dá essa, através da palavra, nos precaver de toda e qualquer ameaça, situações que venham tentar, de certa forma, nos rodear e fazendo que nos paralise de uma certa forma e, consequentemente, nos trazer sofrimentos. Nós precisamos estar entendidos e vigilantes com relação a tudo e qualquer situação que venha, irmãos. Tentar minar a minha e a sua fé, tentar nos tirar do caminho. E algumas delas já foi lida por vocês aqui nessa manhã. Perceba, um texto muito claro, não é, irmãos? Um texto claríssimo, o próprio Senhor Jesus, dizendo para nós, irmãos, algo muito claro para nós, através da sua palavra. Quais são elas que nós lemos aqui, irmãos? As inquietações e as preocupações da vida, né? Inquietações e preocupações que o Senhor Jesus está falando aqui, irmãos, que são, na realidade, um dos maiores desafios para um discípulo e uma discípula de Cristo, não é? Embora, irmãos, nós saibamos do que Jesus está falando aqui, mas é muito difícil hoje não haver preocupação com as situações que nos rodeiam na nossa vida, né? Tantas preocupações nos rodeiam, tantas situações que eu e você nos preocupamos. Aliás, hoje mesmo você na sua mente já está com algo que amanhã precisa resolver, não é? Então, irmãos, perceba as inquietações, as preocupações, elas, irmãos, já só fazem parte do nosso cotidiano. Nós já nos preocupamos com tantas coisas, a nossa vida, a nossa volta, irmãos, o nosso trabalho. E é um dos desafios nossos nessa manhã do cristão, se precaver, estar atento àquilo que o Senhor Jesus diz agora aqui na sua palavra, irmãos, já fazem parte. Por exemplo, nós nos preocupamos com tantas coisas, nós nos preocupamos, irmãos, com o gás de cozinha da nossa casa que está se acabando, ou já acabou e nós precisamos comprar outro. Nós nos preocupamos com a conta de luz, que vem um pouco mais alta, e nós não sabemos se temos dinheiro suficiente para pagar ela. Nós nos preocupamos, irmãos, quando lá no seu carro, lá o visor começa a ir para a reserva e já começa a acender uma luz, dizendo que você precisa abastecer, senão vai parar no metade do caminho, né? Nós nos preocupamos, irmãos, com os boletos que vai vencer amanhã e que a gente precisa pagar, porque senão o nosso nome vai para o SPC. Né? Nós nos preocupamos, irmãos, com muitas coisas, irmãos. Tantas coisas hoje está na sua mente de preocupação. Quantas coisas hoje você já está pensando que precisa resolver? Eu preciso resolver aquela causa. Eu preciso resolver aquilo. Eu estou com problemas e aquilo fica na sua cabeça, na sua mente, irmãos. E ali você fica então preocupado, queridos irmãos. As dívidas que vão se acumulando, situações a ser resolvidas, irmãos. Tantos problemas que você precisa resolver no trabalho, por exemplo, né? No trabalho, a responsabilidade que temos no nosso trabalho, com situações a qual vem até nós e nós precisamos resolver. Nós precisamos terminar uma demanda que foi dada para nós lá atrás, e você precisa ter o prazo, cumprir o prazo que você prometeu para o seu chefe. E aí você se preocupa, o que eu vou fazer? Se ainda não estou nem na metade desse serviço e eu prometi que eu vou entregar amanhã para ele o trabalho. Isso nos preocupa, irmãos, o nosso trabalho. Sem falar na família, aqueles que têm filho. Quantos pais hoje temos aqui, mamães, que pensam e se preocupam com seus filhos, né? Pensam o que eles vão ser. Será que eu estou os educando certinho? O que eles estão precisando? Será que está faltando algo da minha parte de falar com eles? Isso tudo nos preocupa, não é, irmãos? Isso tudo te preocupa. E, irmãos, isso é um problema. Por isso eu disse, é um desafio para todo discípulo e discípula de Cristo, porque faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida, faz parte, irmãos, as preocupações. E aí, o que faremos? Entenda, irmãos, que muitas coisas que você vive, que tiram o seu sono, você não consegue dormir de noite.
As preocupações que tem, vem, muitas delas, você não consegue dormir a noite inteira pensando naquela situação e naquele problema que você precisa resolver. E isso tira o nosso sono de uma tal forma que o dia clareia e você fala, ixi, eu não consegui nem dormir com esse problema na minha cabeça. E agora? O que eu vou fazer? Esse problema está na minha cabeça e não sai, porque eu preciso resolver. Enquanto não se resolve o problema, ele vai continuar ali, as preocupações, as situações, vai continuar, irmãos, martelando na nossa cabeça, não nos deixando dormir de noite. Entendamos, irmãos, as preocupações, as inquietações, a qual o nosso Senhor Jesus está falando aqui, na sua palavra. Entendamos, irmãos, que isso faz mal, não é? Faz muito mal à nossa vida. As preocupações, as inquietações da vida, elas fazem mal às nossas vidas. Entendamos que algumas delas, irmãos, vai até mais longe, podem então nos trazer até mesmo enfermidades. Podem nos adoecer, olha só, as preocupações, irmãos, podem nos adoecer. Elas vêm de uma tal maneira tão forte, a tensão que você fica, os seus ombros ficam contraídos e você fica tão tenso, que acaba, irmãos, contraindo doenças, enfermidades para você e para a sua vida. Olha só, coisa séria, irmãos. Há situações que enfrentamos, irmãos, que nós nos adoecemos de tanta preocupação, de tanta angústia, de tanta inquietação que a gente passa. Entendamos? E aí, queridos, como resolver? Como resolver esses problemas que nos afetam? As inquietações, as preocupações que vão gerar angústias e até daqui a pouco uma ansiedade crônica. Como resolver esses problemas, essas situações, as inquietações da vida? Em pleno século XXI, ao qual nós vivemos, em que o mundo, irmãos, está caminhando para uma sociedade doentia e com ansiedade crônica, e que fica pensando, não dorme direito à noite. O que, irmãos, faremos em pleno século XXI, ao qual nós vivemos, em que o mundo está assim, a preocupação está generalizada, todos se preocupam com algo. Todos têm as suas inquietações, todos têm as suas angústias e os seus problemas para resolver. Né? E o que faremos? E é evidente, irmãos, que é um mal que permeia a nossa sociedade e a nossa geração. As inquietações e preocupações. Quem é que não se preocupa com nada? Quem é que não fica, irmãos, despreocupado? É o mundo no qual nós vivemos, tão rápido que estão as coisas. E, geralmente, irmãos, com certeza é um mal que permeia e que não deveria mais ter invadido até mesmo dentro das igrejas. E se esquecendo desse texto, a qual o nosso Senhor Jesus, o próprio Senhor nos diz, tem invadido, irmãos, as nossas igrejas. Entendemos? E nós, queridos, como os discípulos que somos do Senhor, não devemos ficar cegos com relação a essa situação. Nós precisamos enfrentar ele de frente e entendermos, lembrarmos, veja bem, aquilo que o nosso Senhor Jesus disse para aquela primeira geração, e hoje eu e você somos discípulos dele, não é? Então, irmão, o Senhor disse para nós também, inquietações e preocupações. É claro, irmãos, que nós acabamos de ler, que não é o que o Senhor Jesus quer para nós, ou quer se preocupar, se inquietar com as coisas. Ele diz claramente, igual você mesmo leu esse texto, que ele está dizendo coisas aqui, irmãos, que nós não devemos andar ansiosos, não devemos ficar preocupados também. O Senhor não quer isso para nós, irmãos. Ou quer? Não quer, não é? Não quer que nós venhamos nos preocupar. Ele não quer que nós não venhamos, irmãos, estar inquietos, angustiados, e até mesmo doentes com situações que acontecem na nossa vida, que estão rodeando a nós. Pelo contrário, o Senhor Jesus quer que nós tenhamos, irmão, tranquilidade. O Senhor Jesus quer que nós tenhamos paz. O Senhor quer que eu e você sejamos tranquilos. O Senhor Jesus quer que nós sejamos paz. Ora, foi Ele mesmo quem disse, queridos irmãos. João 14, você se lembra? Desse capítulo, João 14, o capítulo inteiro, irmãos. Há uma esperança, mas há algo que Ele nos promete. A esperança está nele. Mas Ele diz em João 14, 27, deixo-vos a paz. Glórias a Deus. Deixo-vos a paz. Ele continua, a minha paz vos dou. A paz dele, só ele tem a paz que nós precisamos, irmãos.
Somente Jesus tem a paz que eu e você precisamos. Aleluia, irmãos. Aí ele vai diferenciar. Ele vai falar, irmãos, não vou lá dou como o mundo dá. Não dou como a do mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Ele fala, não se preocupe. Não se turbar é não se preocupar, meus irmãos. Não se preocupe. Olha o que ele está dizendo para nós. O Senhor Jesus dizendo, irmãos, não se preocupe. Não se turbe o teu coração. Não se preocupe. E ele vai continuar dizendo, nem se atemorize. Ah, irmãos, não tenha medo. Não tenha medo, não se preocupe, não se atemorize. Ele, irmãos, é quem cuida de nós. Louvado seja o Senhor, irmãos. Porque muitas vezes nós estamos esquecendo da palavra, a qual nós lemos todos os dias. Quantas vezes nós já não lemos o Novo Testamento? Na sua trajetória como discípulo, quantas vezes você já não leu a palavra? Mateus, por exemplo, 2, 3, 4, quantas vezes, né? E nós muitas vezes esquecemos disso, porque, irmãos, há um bloqueio quando a preocupação vem, a inquietação vem, nós esquecemos de tudo aquilo que Jesus disse para nós. Essa é a verdade, mas nós não devemos esquecer. Hoje o Espírito Santo te lembra que o Senhor Jesus quer paz, quer que você tenha paz, e não é a paz que o mundo dá, é a paz que Ele dá. Louvado seja o Senhor, irmãos. É isso que Ele tem para mim, para você e para todos os seus filhos. A paz que o mundo não pode nos dar, Ele tem. E você pode então confiar, porque Ele vem trazer paz para mim e para você. Glória a Deus. Não tenha medo, irmãos. Muitas vezes nós nos oprimimos tanto, nos angustiamos, que nós esquecemos da palavra, que Ele quer que nós tenhamos paz, que Ele quer que nós não se preocupamos, que Ele quer que nós não tenhamos medo de nada. Louvado seja o Senhor, irmãos. E aqui está a passagem que acabamos de ler, que enfatiza, é claro, exatamente isso. Os evangelhos vão sempre, irmãos, trazer algo que o Senhor nos dá, uma esperança, nos dá, irmãos, como um pai, tranquilidade. É Ele que nos oferece através da tua palavra. E aqui, nós estamos diante desse texto, a qual Mateus, está em Mateus, a qual ele mesmo tem dizendo para nós, que a passagem que acabamos de ler enfatiza muito isso, ou não é? O que o Senhor está dizendo nessa passagem, irmãos? Exatamente o que nós estamos falando, o que Ele mesmo enfatiza em João, em Lucas, Marcos, em Mateus também. E aqui estamos diante dela. Justamente, irmãos, aquilo que eu e você não podemos ter é o que Ele quer para nossas vidas. E Ele mesmo, o nosso Senhor Jesus, aí, nesse texto, está no final já do maior bloco de ensinamentos que o nosso Senhor Jesus deixou para nós. Ele começa o Sermão do Monte no 5, não é? Então ele vem falando, dando ensinamentos, falando para o povo, né, irmãos? Então ele ainda não acabou os ensinamentos dele. Ele ainda continua no 6, vai até o 7, está no metade já. Mas ele está dizendo, irmãos, que nós não devemos nos preocupar, não devemos nos inquietar, irmãos, com as coisas desta vida. Que nós entendamos claramente, irmãos, cada palavra, que leamos, se não entendemos, vamos ler de novo, até que o Espírito Santo abra o teu entendimento e você entenda, é isso que o Senhor Jesus tem para mim. Ele quer que eu tenha paz, Ele quer que eu tenha tranquilidade, Ele quer que eu viva de fato nos braços dEle, dependendo somente dEle. Louvado seja o Senhor. Aqui, o Senhor, irmãos, aqui deixa claro, Ele começa a dizer, não andeis ansiosos com a vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Aí ele vai falar, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestiário? E aí, irmãos, é uma pergunta. Aqui está claro, queridos irmãos, que a comida que entra no ventre logo é expelida, expurgada. Assim como a roupa, que daqui a pouco vai ficar gasta, né? Vai ficar tão gasta que a cabeça vai acabar criando furos. Irmãos, irmãos, não tem mais valor do que a minha vida e nem o teu corpo. Olha, louvado seja o Senhor, irmãos. Mas deixa claro, irmãos, nós, irmãos, possuímos mais valor do que comemos e do que vestimos. Isso, veja bem, Jesus estava dizendo para aquele povo que com certeza estava preocupado com a comida, que perece, que daqui a pouco vai expelida, e com a roupa que eles estavam vestindo. Então, irmãos, Jesus sabia as inquietações de todos aqueles, pois Ele é Deus. Jesus, Ele sabia as pessoas que estavam à sua volta, ouvindo aquele sermão do monte. Olha, vocês estão preocupados com roupa, com comida. Olha, não se preocupeis, não andeis ansiosos.
Jesus estava dizendo para eles, e é o mesmo hoje, através do Espírito Santo que está dizendo para mim e para você, não se preocupe. Não nos preocupamos, irmãos, não ficamos ansiosos, nem muito menos nos preocupamos com a comida que nós estamos, irmãos, vamos comer amanhã, com a compra que a gente ainda não fez, que aí a despensa está faltando arroz, está faltando feijão, óleo. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com a roupa que você está vestindo hoje e que amanhã você precisa ir para o trabalho, vai ter que vestir uma outra roupa. Não se preocupe com isso. Se preocupe apenas em servir a Deus. Como filho, glórias a Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Clara, a palavra é clara para nós, queridos. Porque, irmãos, não foi pela comida e nem pelo que você veste que Jesus morreu. Ou foi? Eu estou errado? Será que Jesus morreu pela comida que comemos ou pelas vestes que vestimos? Jesus morreu por você, pela tua vida. Jesus morreu por você, irmãos. Se entregou na cruz do Calvário e morte de cruz. Para que hoje eu e você tenhamos vida. E vida com abundância. Oh, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. O Senhor está aqui, irmãos. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Oh, louvado seja o Senhor. Versículo 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus está dizendo, irmãos. Oh, glória ao teu nome. Não se esqueça, queridos irmãos, que Ele deu a vida dele por nós, para que hoje nós tivéssemos uma esperança em um mundo, irmãos, que não tem esperança mais. E é Ele, irmãos, que tem cuidado de você. É Ele quem tem cuidado de nós. Não esqueçamos. E aqui Ele está dizendo, e aí, é claro, muitas pessoas, irmãos, têm, infelizmente, utilizado essa palavra como algo ruim. Porque as pessoas pegam essa palavra, e hoje nós precisamos dizer que temos que ter cuidado também. Porque, irmãos, que isso não significa que eu e você, diante desta palavra, venhamos chegar na nossa casa, sentar no sofá ou na mesa e cruzar os braços. Olhar para o céu. Olhar para os familiares, vamos esperar aqui, sentado. Esperar. E aí? Aí senta, fica esperando. Como se algo viesse do céu, cair do céu para ele. Ah, irmãos, nós temos o Espírito Santo que nos dá inteligência para entender a palavra, irmão, não é? Então, irmãos, eu não sei porquê, irmãos, eu preciso dizer isso aqui, mas é importante, irmãos, que isso não significa que eu e você devamos sentar no sofá e cruzar os braços e esperar, irmãos, como se o maná fosse cair do céu. O maná, irmão, foi lá atrás, e muitos deles não deram valor a esse maná. Mas hoje, irmãos, o Senhor, irmãos, nos traz uma palavra clara, que, embora muitos entendam que dê margem para um outro entendimento, não é isso. Que nós devemos ficar esperando de braços cruzados a cair do céu o alimento, cair do céu o dinheiro para pagar o boleto, ou é? Não vai cair do céu. Ou vai? Há uma orientação bíblica. 2 Tessalonicenses 3:10, o apóstolo dizendo, aqueles que queriam parar de trabalhar, aqueles que queriam, irmãos, ficar só esperando, vamos ficar só esperando, não. Aí Paulo precisa exortar, irmãos, a igreja em Tessalônica. E ali em 2 Tessalonicenses 3:10, ele diz, porque quando ainda estávamos conosco, ele dá um mandamento, ele não fala orientação, ele fala mandamento, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Os irmãos queriam parar. Os irmãos queriam, irmãos, parar, porque havia um contexto de que, a gente sabe, você já leu Tessalonicenses, você sabe que eles estavam aguardando a volta do Senhor Jesus. Não, se Jesus vai voltar, vamos parar. Vamos parar com tudo, né? Vamos parar. Não, irmãos. É aí que nós temos que trabalhar.
Enquanto houver condições em nós, enquanto houver fôlego e saúde, busquemos o sustento, hein? Da nossa casa, né, irmão? Glórias a Deus, irmãos. Não caiamos no engodo, deixa, Jesus vai voltar. E quando ele voltar, se me encontrar trabalhando, melhor ainda. Glória. Significa que eu estou me esforçando, eu estou fazendo aquilo que ele pediu para me fazer. Glórias a Deus, irmãos. Trabalho é mandamento. Hã? Trabalho é mandamento, irmãos. Você se lembra de, lá no princípio, no Bereshit, conhece? No princípio, a sentença foi dada para a mulher, foi dada para a serpente. Daqui a pouco Deus chega no homem. E aí o que ele diz em Gênesis 3,19? Do suor do seu rosto viverás. Do suor do seu trabalho, ou seja, do seu trabalho agora, Adão, você vai viver. Ei, irmão, é a palavra que está dizendo, queridos. E ele continua, até que tornes pó, porque dela foste tomado, porque és pó, e o pó retornarás. A sentença foi dada, irmãos. Adão, nós somos o segmento desse Adão, não é? Nós somos, irmãos, ali. Então, continuemos, irmãos, trabalhando. Continuemos, irmãos, fazendo o possível para, então, irmãos, trazermos o sustento para a nossa casa. Amém? Louvado seja o Senhor. Deixa claro, irmãos, que a preguiça não vem de Deus, né? Preguiça não vem do Senhor. Não tem preguiça com Deus, irmãos. Lembre-se disso. E aqui está dizendo, irmãos. Aí as pessoas confundem. O texto está dizendo que eu tenho mais valor do que os passarinhos. Eu tenho mais valor que os pássaros. Então, se eu tenho mais valor que os passarinhos, então Deus, assim como alimenta os passarinhos, vai me alimentar também. Olha só, irmãos. As pessoas começam, então, a tender para um lado, irmãos, que não é legal. É verdade, sim, que valemos mais do que passarinho. Até que a palavra está dizendo, não é, irmãos? Está dizendo. Aqui está dizendo, onde está, no versículo 26, as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Aí ele vai falar, não tendes mais valor que os passarinhos? Vocês têm mais valor, é claro. Perceba, irmãos? Mas as pessoas invertem. Mas é claro que ele vai cuidar de mim e de você, porque valemos mais do que passarinhos. Ele cuida de você, ele cuida dos seus também. Glória a Deus. Mas é através do seu esforço, do seu trabalho e da sua dedicação que ele vai te cuidar, vai cuidar de você. Se você se esforçar, irmãos, ele vai estar com você para sempre, irmãos. Ele vai abrir porta onde não existe porta. Glória a Deus. E vai fazer você chegar onde nunca você pensou que chegaria. É ele quem faz isso, irmãos. Mas basta que eu e você se esforcemos e nos dedicamos a fazer sempre o melhor, irmãos. Em todo momento, no trabalho, onde quer que estejamos. Demos sempre o melhor, porque ele vai nos ajudar a chegar a lugares mais altos, hein? Para a sua glória. Amém, meus irmãos? Creamos nessa palavra. Creamos, irmãos. Foi o que ele disse para Josué, em Josué 1:9, hein? Seja forte e corajoso, hein? Seja forte e corajoso. Não temas, nossa irmã porque eu sou contigo, hein? Não temas porque eu sou contigo, mas seja forte e corajoso, hein? Mas não temas porque eu sou contigo. Aleluia, irmãos. Nem te espante, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Onde quer que nós estejamos, no trabalho, se você der o seu melhor, as pessoas vão ver o seu esforço, o seu trabalho, e elas vão, então, irmãos, não é uma questão de tempo para elas colocarem você em lugares mais altos, porque estão vendo o seu esforço, e até mesmo Deus tem olhado por você. É hora de dar chance para o meu servo, para a minha serva, é hora, glórias a Deus. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo. Eu disse para Josué. E agora já estamos no livro profético. Não temas porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Irmãos, é o Senhor que nos ajuda. É Ele por nós. Ele sempre por nós, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Um côvado, irmãos, é menor do que 1 metro, né? Tem uma tradução aí de hoje, tem?
NVI, não tem nenhum aí, né? Aí, é menos que 1 metro. 45 centímetros. E aqui o Senhor está dizendo: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar a irmã 0,45 centímetro? Centímetro a sua estatura. E aí, irmão? E muito menos, irmãos, vamos mais além. 1 minuto sequer da vida, a gente pode acrescentar? Não pode, hein? Nós não podemos acrescentar um côvado, 45 centímetros, nem muito menos 1 minuto sequer. Nem pode, vamos mais, muito, né? 1 segundo sequer nós não podemos acrescentar, né, irmão? Milésimos de segundo nós não podemos acrescentar à nossa vida, irmãos, não é? Ou nós podemos? Não podemos. Daqui a pouco, se a gente cair aqui morto, e aí? Não acrescentamos nada. Percebe, irmãos? Mesmo que a gente tenha todo o dinheiro do mundo, nós não, irmãos, não temos esse poder de acrescentar nem 1 minuto, nem 1 segundo, nem 1 milésimo, nem muito menos um côvado à nossa estatura. Olha aí. E agora? Não podemos, irmãos. É claro, hoje as pessoas têm esses negócios de estética aí, que conseguem, né, mudar tudo. Mas é artificial, irmão. Precisa haver uma intervenção médica para aquilo. Perceba? As pessoas hoje fazem muitas coisas aí. As irmãs estão lembrando aí, né, irmã? Mas, irmãos, de fato nós não podemos nada. Não acrescentemos nada, não podemos fazer nada, nem a nossa vida, nem 1 minuto, tendo todo o dinheiro do mundo. Nós não podemos acrescentar nada à nossa vida. Lucas capítulo 12 existe a parábola. Jesus está contando essa parábola. Jesus ali, irmãos, sobre um homem que teve uma abundante colheita. Então ele teve uma abundante colheita, mas ele não tinha onde guardar aquela colheita mais. E aí ele tem a brilhante ideia: eu vou fazer o quê? Eu vou derrubar esses celeiros, que são pequenos e não cabe a minha colheita, e vou fazer o quê? Vou pegar, construir maiores, e aí eu vou colocar a minha colheita, os frutos que eu tive ali. Derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores e recolherei todas as minhas novidades, não somente isso, mas os meus bens. Olha, vai colocar tudo lá. E direi à minha alma: tendes um depósito, muitos bens para muitos anos. Descansa. Come, bebe e folga. Olha aí. E aí? Fez tudo o que ele queria. Aí ele pensou, teve o cuidado: não, vou fazer isso, vou fazer celeiros maiores, vou cuidar dos meus bens, as minhas novidades. E agora eu vou comer, beber, descansar e vou ficar então folgado. Mas aí, irmão, seguinte disso, o que acontece? Chama ele de louco. Esta noite mesmo te pedirão a tua alma. E aí, os teus bens vão te salvar? Aquilo que você guardou nesse celeiro e aumentou, o tempo que você perdeu ali, será que você vai usá-los? Irmãos, olha só, que coisa séria. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? E para quem serás? É o que está dizendo. Ainda que aqui a gente se preocupe, e aqui está dizendo: você tenha cuidados em fazer tudo, assim como esse homem fez nessa parábola. Ter ali, aumentar tudo, fazer tudo, cuidar de tudo. Mas ainda assim, irmãos, não há como, irmãos, ele garantir o amanhã, ele garantiu daqui a pouco. Por isso ali veio, esta noite mesmo, acabou para você. E aí, o que você tem preparado? Esses celeiros? Não vão poder te ajudar. E nem te salvar. Coisa dura, irmãos. Oh, Senhor Jesus. E aí o versículo 21 continua. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Vê aí, irmão. Há uma inversão aqui. Hoje, irmãos, as pessoas estão indo atrás de, primeiramente, ficarem ricas e deixando Deus de lado. Depois eu vou lá na igreja, né? Mas primeiro eu quero ficar rico. Eu quero ser um grande investidor. Vou investir na bolsa de valores, vou investir no Tesouro Direto, no setor imobiliário, e vou ficar rico. E se esquece-se de Deus. E aí, quando Deus chamar, e quando aquele minuto que ele entende que vai viver para a vida toda, vai viver a vida inteira, mas
há uma interrupção. E quando houver essa interrupção? E aí? Não vai poder desfrutar daquilo que conquistou. Não invertamos, irmãos, as coisas. Busquemos cada vez mais. E aqui esse texto ele fala exatamente isso. Você até decorou, já sabe de cor, não é? O reino de Deus. Mas aqui está, irmãos, a solução que muitos não querem ouvir. Porque preferem confiar em si mesmo, em suas riquezas, nos seus bens, do que confiar em Deus. Mas eu e você, irmãos, nós não estamos aqui para brincadeira. Nós vamos continuar confiando no Senhor Jesus Cristo. Que foi aquele que nos tirou do saco de lodo. Que foi aquele que nos tirou da lama do pecado e nos trouxe para uma vida com Ele. Glória a Deus. Amém? Quem está comigo? A igreja está comigo. Glória a Deus pelo entendimento, irmãos. É o Espírito Santo quem nos traz o entendimento. E que você entendeu que primeiro se busca a Deus e depois as outras coisas. Ei? Glórias a Deus. Amém, queridos irmãos? Nós vamos continuar buscando esse Deus, confiando nesse Deus, que também é conhecido como Jeová Jireh. Aleluia! O Deus proverá, irmãos. Ele quem provê na minha e na tua vida. Ele não te deixa faltar nada. Ele quem te sustenta com as suas mãos. Tem sido assim na sua vida? Glórias a Deus. Versículo 28. Até fechei a Bíblia aqui. Versículo 28. E quanto ao bestiário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, e aí mais uma vez ele olha para os discípulos, e hoje ele olha para você, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Jesus, irmãos, nos dá o que precisamos, não é? Jesus tem suprido as nossas necessidades. Quantas vezes, irmãos, a gente se preocupou com algo e você, em algum momento, orou a Deus e disse, Senhor, olha como é que eu estou. Muitos aqui, irmãos, já passaram até fome. Já não tinham o que comer. Eu me lembro de meu pai na mesa sentado. Nós não tínhamos o que comer no outro dia. Mas naquele momento, ele estava de joelhos orando no seu quarto. Eu não entendi aquilo. Está faltando comida, meu pai vai orar. Que nécio que eu sou, que eu fui. Mas ali ele estava confiando naquele que poderia resolver o problema. E só foi terminar de orar. Daqui a pouco chegou os irmãos com a cesta básica. Glória! Naquele dia eu disse, é Deus quem provê. E que fé, irmãos, é essa? Eu tenho aprendido a viver a fé cada dia. E aquilo que precisamos e que nós não temos mais condições de buscar, não temos nada, é Ele quem vai prover na nossa vida. Assim, sim, orando e buscando, dizendo, Pai, Tu sabes, olha a mesa, está vazia. Senhor, eu não tenho serviço, não tem nenhum serviço para mim, mas eu estou disposto a trabalhar, Pai, mas não tem. E aí sim, Deus vai trazer pessoas para abençoar a sua vida. Eu, Jeová Jireh, Deus da provisão é Ele. Que você confie sempre naquele que pode, irmãos, cuidar de você. Não confie em homens, confie em Deus, que é Ele quem supre as suas necessidades. Louvado seja o Senhor. Além dele cuidar de você, suprindo as suas necessidades, seja roupa, seja comida, Ele vai muito mais além. Nós não esqueçamos, irmãos, de algo muito mais importante do que roupa e comida, é a eternidade. Muito mais importante que roupa, de que comida, está a eternidade nos céus, não é? Você se lembra que no céu vai ter uma festa, não é? Nupcial. O noivo e a noiva. Quem é a noiva? Aí, eu e você, não é?
estaremos nos encontrando para esse banquete com o nosso Senhor, não é? Glória a Deus por isso, hein, irmão? Lá haverá uma grande festa, uma festa nupcial, banquete, estaremos à mesa, glórias a Deus. E para entrar nessa festa, irmão, nesse banquete é de qualquer jeito, com qualquer roupa. Nós estamos falando de roupa, mas não é uma roupa, irmãos, que hoje nós estamos vestindo, é um outro tipo de roupa, é uma roupa espiritual que estaremos trajando, Não é qualquer um e de qualquer jeito que nós vamos entrar, irmãos, no céu. Não é dessa forma, não é? Nós precisamos nos preparar para isso. E isso é a preocupação minha e você. Além de roupa e de comida, o Senhor já supre. Ele nos dá condição para uma outra festa. E é lá que nós precisamos pensar, porque lá é eterno, não é? Lá é eterno, viveremos para sempre com Ele na glória. Mas nós precisamos nos preocupar e nos preparar para estar nesta festa, entrando nos portões celestiais e abraçar o nosso Senhor Jesus. Não é, meu irmão? Entenda, irmãos. Jesus, Ele nos concede essa vestes através do seu sangue que Ele verteu na cruz, nos deu a chance e a oportunidade de viver uma vida eterna junto com Ele na glória, não é? Morrendo na cruz, morrendo a nossa morte. Ele nos deu essa oportunidade, de ter vida eterna. E somente Ele pôde fazer isso por nós. Nos deu acesso a ter essas vestes. Você lembra de Apocalipse 7,13, que diz que os anciões falou para João, dizendo para eles lá, esses quem estão vestidos de vestes brancas, quem são e da onde vêm? Aí o ancião vai falar para João, esses são que vêm da grande tribulação. E o que eles fizeram? Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Nós precisamos procurar assim, irmãos, branquear essas vestes no sangue de Jesus. Irmão, eu não tenho condições de ser salvo, você também não. É só branqueando nossas vestes em Jesus, no sangue de Jesus. Nós não temos condições nenhuma, irmãos, de ser salvos, ou temos? Nós não temos. Mas que eu e você, irmãos, estejamos entendidos de que nós não podemos nos salvar. Se quer salvar as nossas vidas, quem pode? Jesus pode, através do seu sangue vertido. E aqui, aqueles que vieram, irmãos, da grande tribulação, pode deixar, irmão, eles salvaram, eles puderam ser salvos, lavaram as suas vestes, então, no sangue do Cordeiro. E aqui está, irmãos, algo importantíssimo que nós não devemos esquecer, irmãos. Somente Ele pode nos perdoar dos nossos pecados. Amém, irmãos. Somente Ele pode nos perdoar, irmãos, e nos purificar. Basta que haja um coração arrependido, não é? De verdade. Que esteja contrito, arrependido. E assim Ele nos purifica de todo o pecado. Glórias a Deus. Vou citar mais uma parábola aqui. Mateus capítulo 22, versículo 11. O versículo 11 irmãos, até o 14 fala sobre o rei que convida as pessoas para o banquete. Ali havia um homem, não é? Havia um homem que não estava trajando com vestes de núpcias. E logo percebeu-se que ele não estava trajando as roupas. E aí o que acontece? Amigo, como entraste aqui? Não tendo veste nupcial. E o que ele fez? Emudeceu. Emudeceu, ficou triste. Ficou triste, emudeceu, ficou calado. Mais uma comprovação para mim e para você, queridos, de que ninguém terá desculpas diante do Senhor Jesus. Ninguém, irmãos, comparecerá com desculpas diante dele. Perceba que esse que estava naquela festa, ele ficou calado. Não tinha o que falar. Estava sem roupa. E ele ficou calado, não falou nada. A não ser, irmãos, existem aqueles que são dissimulados mesmos, como você já ouviu falar de falsos profetas, né? De que ainda terão o cinismo de chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, eu curei no teu nome. Senhor, eu profetizei no teu nome. Senhor, eu fiz tudo no seu nome.
Olha só, ainda, irmãos, fazendo o que fazem, ainda tem cinismo para chegar diante do Senhor e dizer, olha, Senhor, eu curei no teu nome, eu profetizei, eu fiz tanta coisa no seu nome, por que eu vou ficar de fora? Né? Olha só, irmãos, o cinismo hoje dos falsos profetas que estão aí. Eles terão coragem de fazer isso. Terão coragem. Mas do contrário, irmãos, o restante, assim como esse rapaz, assim como esse homem que estava ali naquela festa, hein? Ficou triste, emudeceu, ficou calado, não falou nada. Do contrário, o bom senso, irmãos, as pessoas vão ter. Porque entendem e sabem que viveram uma vida toda distante de Deus, diante de Jesus, viveram a vida curtindo, adoidado, sabia que Jesus estava chamando, mas não quiseram. E aí, nesse momento, o que vão falar? Tem que ficar mudo, ficar calado. Não tem nada para falar. Então, irmãos, perceba. Não haverá outra alternativa senão aguardar a sentença que vai vir. Dura a sentença, mas vai vir. Porque muitos pregaram, muitos falaram, usados vocês mesmos, um de vocês, muitos, nós todos pregamos a palavra, mas as pessoas falam, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco, quando eu ficar mais velho eu vou. Deixa eu terminar isso aqui, depois se eu tiver tempo eu vou. Não é assim, irmãos? Quantas vezes nós abrimos a nossa boca para falar que Jesus vai voltar, que Jesus salva, que Jesus quer relacionamento, quer ter um plano perfeito e as pessoas, tá bom, vou ver o que eu faço. Alguns ainda entra a palavra, realmente, eu preciso de Deus. Mas a maioria, irmãos, não quer saber de Deus, né? Quantos nãos a gente já não recebeu? Não quero, depois eu vou. Mas é assim, irmãos, mas aí então vai ter que aguardar a sentença, a qual esses que estão nessa parábola ficou triste e emudeceu. E aí o que aconteceu com ele? Chegou o rei, falou o que para os servos? Amarrai-o de pé e mãos, e levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores. É ali, irmãos, o que vai acontecer? Choro, pranto e ranger de dentes. O que é ranger de dentes, irmãos? Senão um sofrimento eterno. O principal deles é a ausência constante e eterna da presença de Deus. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Por incrível que pareça, irmãos, as pessoas não querem estar nessa festa. É uma realidade. É por isso que Jesus disse, poucos que entram pela porta estreita. Larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, né? Mas a porta que leva, a vida, ela é estreita. Ela é árdua, ela precisa de esforço. Ela precisa de dedicação. Ela precisa de busca pelo Senhor, ter fé. Viver na contramão de um mundo. Isso é viver a Cristo. Mas as facilidades, as portas são largas e elas levam à perdição. Continuemos, irmãos, é uma realidade. Versículo 30, pois se Deus assim não veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? 31, não andeis por inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos? As inquietações e as preocupações, irmãos, e a gente falou no começo, não são resumidas à roupa e à comida. Nós estamos vivendo em um tempo onde não só roupa e comida nos preocupa, mas muito mais coisas, como foi dito no começo. Muito mais coisas. Você sabe o seu dia a dia, o que te preocupa às vezes não é a comida, ou é a roupa, não é. Muitas vezes não se resume a isso e nós temos condições de colocar nesse contexto essas coisas que te preocupam, isso que te aborrece, isso que te angustia, as inquietações da vida, as situações que você passa no seu trabalho. Você tem condições, é a mesma coisa aqui, irmãos, colocar na mesma situação, no mesmo bojo, nesse mesmo contexto, irmãos, porque se fôssemos escrever todas elas, não caberia numa folha de caderno, ou caberia? Alguns até têm poucas preocupações, né? Mas tem muitos aqui, irmãos, que têm muitas preocupações. E se for escrevendo, não vai caber na folha. Entendemos, irmãos? Pois que foi dito no começo que muitas preocupações nos afligem, nos aborrecem. Pense aí em algumas delas. Quantas preocupações você não tem hoje aqui? De que tem que resolver amanhã, no trabalho, tem que resolver alguma questão familiar,
em casa. Quantas preocupações hoje, irmãos, te afligem? Quantas situações têm te paralisado, têm tirado o seu sono? Lembre aí. Quantas, irmãos? Quantas? Lembre pelo menos 2 ou 3. Você lembre, já sabe quais as preocupações que hoje estão te afligindo. Você sabe exatamente o que te aflige, o que te preocupa e o que está te deixando, irmãos, perder o sono de noite. Os irmãos pela internet também. Diversas situações e coisas que podem e estão fazendo você ficar preocupado, tirando o seu sono. Pense, porque nessa manhã o Senhor Jesus quer que você entregue na mão dele essas preocupações, as inquietações que você hoje está passando, que está no seu coração e na sua mente, está martelando tanto, que está talvez te trazendo, irmãos, doenças, a ansiedade crônica, não está te deixando dormir à noite. Isso Ele quer que hoje você entregue nas mãos dele. Nas mãos dele, irmãos, para que você viva melhor e que com a paz que Ele te deu, você viva tranquilo. Louvado seja o Senhor, irmãos. É bem na verdade, irmãos, que se nós continuarmos preocupados do jeito que nós estamos, se nós continuarmos aflitos do jeito que nós estamos, do jeito que alguns de vocês estão, preocupados, inquietos, angustiados, se nós continuarmos assim, irmãos, se nós continuarmos angustiados, irmãos, não haverá diferença entre nós e o mundo lá fora. Olha só. Se eu e você continuar preocupados do jeito que estamos, se eu e você continuarmos preocupados, irmãos, com coisas simples da vida até mesmo, preocupados até com situações do trabalho, se nós continuarmos assim, irmãos, não haverá diferença para o mundo lá fora. Seremos iguais, parelhos. Olha que coisa séria, meus irmãos. O versículo 32, Jesus está querendo dizer exatamente isso. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas estas coisas. Olha aí, meus irmãos. Irmãos, é necessário, irmãos, diferenciar, no mínimo lá, daqui. Tem que ser nítido a diferença, irmãos, entre aqueles que vivem lá, do que eu e você que vivemos diante de Deus, servindo a Ele com sinceridade, com uma motivação correta, com sinceridade, com o coração puro, voltado para as coisas dEle. Precisa haver diferença, irmãos. E qual a diferença? Se o mundo se preocupa e eu me preocupo também. Que tira o meu sono aqui, tira o sono deles também. Qual a diferença? Eles, tudo bem, não tem pai ainda, mas eu e você temos um pai que cuida e que supre das nossas necessidades. É ou não é, irmãos? Glória a Deus. Lembre, irmãos, que éramos gentios, éramos órfãos, não éramos? Nós não tínhamos pai ainda, mas Jesus nos trouxe para uma nova vida, uma nova realidade. Hein? Louvado seja o Senhor, irmãos. Nos deu essa chance. Romanos 8,15 que fala sobre isso. Nós não recebemos o espírito de escravidão, irmãos. Não sejamos escravos, como o mundo é. Escravos de tudo, até mesmo das suas preocupações da vida. Não sejamos isso, irmãos, por outra vez. Para que outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Glórias a Deus, irmãos. Você é filho, você é filha. Deus cuida de você. Ele é o nosso Pai. E aí o versículo termina, pelo qual clamamos. Aí você vai chamar ele, Abba, Pai. Ele é nosso Pai, irmãos. Ele que cuida de nós. E nós precisamos diferenciar de lá. Lá tem preocupação, mas não tem pai. Tem que estar certo, tem que se preocupar. Mas eu e você temos alguém que cuida de mim, que cuida de você, que cuida de tudo, irmãos, à nossa volta. E ainda bem, ainda mais da comida que nós venhamos comer. Porque se nós temos trabalho e não tem, nós queremos trabalhar e não tem, ele vai arrumar meios para que a comida chegue na sua mesa. Louvado seja o Senhor, queridos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus. Dessa forma, o nosso comportamento então deve ser diferente do dia do mundo. Tem que ser diferente. Se temos pai, e pai que cuida, confiemos nesse pai. Porque ele tem cuidado de nós, não é? Ai, meus irmãos. Então, queridos, hoje, nós somos filhos.
Precisa haver uma diferença. No caso aqui desta mensagem está claro. E aí, mais uma vez, o Espírito Santo nos pergunta nessa manhã, o que está nos preocupando? O que faz tirar o nosso sono? O que está fazendo você, irmãos, ficar com essas inquietações? O que hoje se está fazendo você, irmãos, ficar tão angustiado, de tal forma que isso tem gerado até mesmo ansiedade, criado uma ansiedade tão forte dentro do teu coração, que isso faz mal para você? O que hoje, irmãos, está te preocupando? É o momento de você falar com o Espírito Santo. Pois Ele quer saber hoje o que te preocupa. Quais são, irmãos, as suas inquietações? O que está fazendo você adoecer? O Espírito Santo hoje quer, irmãos, saber. Diga para Ele, nessa manhã. Ele quer que você não se preocupe, irmãos. Entregue tudo nas mãos do Pai. Descansa nele. Amém, meus irmãos? Mais uma referência, Salmo 55, 22, que está dizendo algo enfático e que você deve sempre observar. Salmo 55, 22. Lança o teu fardo. Ó, os irmãos sabem? Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará. Glórias a Deus. Que mais? Jamais permitirá. Oh, glória a Deus, irmãos. Olha só o que Deus faz conosco, olha o que Ele nos dá, irmãos. Então, irmãos, vamos lançar o nosso fardo hoje. Olha as preocupações, esse é o fardo que você tem hoje. É preocupação, é crise financeira. Se você não tem condições hoje de estar pagando suas contas, peça ao Senhor para te dar sabedoria no trato, no gerenciamento da sua vida financeira. Peça ao Senhor sabedoria de como lidar. Se hoje o teu fardo é isso, se hoje o teu fardo, irmãos, é se preocupar com os seus filhos, continue orando ao Senhor. Pai, me dê sabedoria para guiar os meus filhos no teu caminho, guiar os meus filhos, irmãos, na tua palavra, Deus. Peça ao Senhor e Ele vai te dar, irmãos. Então, irmãos, seja o que for hoje, a tua preocupação e a tua inquietação, entrega nas mãos do Senhor, entrega esse fardo nas mãos dEle. Ele te sustenta, Ele te guarda. É o Senhor, irmãos, não se intimide, Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai, então entrega na mão dEle nessa manhã para a glória dEle, amém, irmãos? E as pessoas acham, irmãos, hoje, dia que o não se preocupar, a gente vai estar encerrando daqui a pouco. As pessoas entendem que o não se preocupar hoje, irmãos, muito importante isso aqui, é a mesma coisa que negligenciar. As pessoas estão dizendo, se não se preocupa é que você é um negligente. Se você não se preocupa, você está negligenciando. Irmãos, isso são duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes dentro daquilo que hoje eu e você dentro da palavra. Negligenciar é diferente de não se preocupar. Entendamos, irmãos? Para um discípulo do Senhor, irmãos, não se preocupar significa o quê, queridos? Transferir um problema para as mãos daquele que pode resolver o problema. Irmãos, hoje eu e você dependemos de um Pai. Se hoje eu não consigo resolver os meus problemas, o Senhor, irmãos, você tem a condição e hoje, através da oração, de pedir, Pai, eu não consigo, olha essa situação, ou me dê estratégias, Pai. E Ele vai te dar estratégia para resolver aquele problema. Não é que você está sendo negligente, é porque você tem um Pai a quem recorrer. Negligenciar, irmãos, é não se preocupar, e além disso não fazer nada com aquela situação. Aí é negligente. Hoje eu sei que está acontecendo aquilo lá, mas eu vou ficar quieto, vou ficar parado. Mas é diferente, porque eu e você temos um Pai a quem recorrer, e temos Ele, e Ele nos ajuda, e Ele quem nos dá, irmãos, a direção do que fazer. Oremos a Deus. Olha o poder que você tem na sua mão, o poder da oração, irmãos. Irmãos, é fundamental na vida de um discípulo. Então, irmãos, é através da oração. Dobra o seu joelho, Pai, eu não consigo lá. Olha a situação que eu estou vivendo, Senhor. E aí Ele vai ver, realmente, meu filho, deixa comigo. E aí, irmão, você vai ver as coisas aplanarem os caminhos na sua frente.
Você vai ver Ele te dar a direção, a sabedoria. Faça isso, aí você vai fazer e dá tudo certo. Olha aí, isso não é negligenciar. É, irmãos, transferir a situação para aquele que pode nos ajudar a resolver o problema. Louvado seja o Senhor, irmãos. Ele pode resolver, irmãos, os nossos problemas. Porque Ele é o grande eu sou, não é? O grande eu sou. O alfa e o ômega, e o princípio e o fim. É Ele quem é. E aí, irmãos, e o que não podemos fazer? Nada, não podemos fazer. É inverter aquilo que não se pode inverter. Não se pode inverter, irmãos, aquilo que não se pode inverter. Não se pode tirar o original. Não se pode mudar o original que foi ali fabricado para aquilo. Você não pode, embora faça algumas adequações, e hoje as pessoas fazem um monte de coisa e mudam, né? Mas, irmãos, a palavra não se pode alterar, ou pode? A palavra não se pode, irmãos, mudar as palavras e as coisas, embora alguns tenham feito isso exaustivamente, né? Embora muitos tenham feito isso, mudando a palavra, tirando coisas que a palavra não diz, não se pode, irmãos, tenhamos temor. A matemática diz, a ordem dos fatores, o resultado ou o produto. Não é? Quantos já ouviram isso? A matemática, na nossa escola, a professora falava isso. Não é, irmãos? Não falava para você? A ordem, então, dos fatores não altera o resultado. Isso é uma verdade matemática, irmãos. E pode ser, com certeza, uma regra matemática. Mas isso não se aplica ao Evangelho de Deus. Não se aplica. Porque, irmãos, o discípulo de Cristo precisa estar atento à palavra. Embora, como eu disse, existe um monte de pessoas que estão alterando. E acham que o resultado vai ser o mesmo. Acham que alterando, então, mudando, não importa, eu vou chegar no resultado. Aí fala, não, nós estamos fazendo isso, tudo bem, mas nós vamos chegar no céu. E não vão chegar no céu, irmão. Não vão. Matemática é uma coisa e evangelho de Deus é outra coisa, hein? E aí, irmãos, o versículo seguinte é uma prova disso, é o 33, que eu disse para você, que alguns aqui já decoraram, é? Já ou não? Mateus 6:33, vamos dizer todos juntos? 1, 2, 3. Primeiro, reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas. Olha aí! Glória! Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor, irmãos! Você de tanto ouvir o versículo já decorou. Ei, irmãos? Significa que quanto nós precisamos do Senhor, né? Infelizmente, alguns têm invertido esse versículo. Assim como a matemática diz que a ordem não vai alterar. Mas na palavra as pessoas têm invertido esse versículo e colocado primeiro buscar as minhas coisas, as outras, todas as coisas buscar. E depois eu vou buscar a Deus. Mas não é isso que o Senhor quer. Parece que às vezes nós estamos enxugando gelo, irmãos. Você entende esse versículo? Entende, né, irmão? Isso não tem nada a ver com regra matemática, irmãos. Se eu inverter, irmãos, esse versículo e colocar e buscar todas as coisas primeiro e depois buscar o reino, será que isso vai dar certo? Não vai dar certo, irmãos. Primeiro, irmãos, é buscar o reino. Se eu alterar o versículo, perdeu o efeito. A originalidade da palavra. Não tem como dar certo, é? Não vai dar certo. Como não está dando para milhares de pessoas.
buscando outras coisas, buscando a felicidade, buscando então ser rico, buscando outras coisas, do que, irmãos, estar buscando e fazendo jus aquilo que Jesus escreveu e disse: buscai primeiro o meu reino. Qual a dificuldade de entendimento desse versículo, irmãos? Ora, não precisamos ser teólogos nem exegetas, porque a palavra é clara, e o Espírito Santo, se ainda não tiver claro esclarecimento, te dá, irmãos. Buscai primeiro o reino de Deus. O que é o reino? Basileia no grego. O que é Basileia? Reinado primeiro no teu coração. Aqui, irmãos, ele precisa reinar primeiro. Ele reina aí? Amém. Reina no seu coração. Você entregou o reinado para ele? Ele governa? Então você está tranquilo. Descansa. E por que preocupas? A próxima pergunta: por que te preocupas? Se é ele que está reinando aí dentro, é ele que você deu o controle da sua vida. Então, é preciso descansar, porque ele tem um reino de justiça e equidade. Ele é justo, não os homens. É puro, é santo, e é ele quem vai reinar. Venha ao teu reino, Jesus. Primeiro reina aqui, Senhor. No meu coração, eu entrego, irmão. Senhor, tudo que está aqui, a minha vida é tua. Reines. E aí, irmãos, não há como se preocupar, porque o seu reinado do Senhor está reinando no teu coração. Amém? Basileia, irmãos, reinado. Reinado. Então, se você abriu e deixou ele reinar, não se preocupe. Ele vai estar dando toda e qualquer solução para os seus problemas. Glórias a Deus, irmãos. Isso está acontecendo ou a ordem está invertida aí? A pergunta é essa, irmão. Não tem como fugir do confronto. O Senhor está reinando em nossos corações, ou nós estamos invertendo o versículo 33 do capítulo 6 de Mateus, buscando outras coisas e depois buscando o reino de Deus. E é isso, irmãos, e aí as pessoas não entendem. Aqui, irmãos, nós estamos nos cercando e nos protegendo disso tudo que está aí, que está vindo, irmãos, tentando fazer a gente entender diferente a palavra. Há uma infinidade de irmãos nossos buscando outros interesses, e até mesmo os líderes, então, incentivando a busca por esses interesses, é claro, com um objetivo torpe e ganancioso. Mas nós não, irmãos. Vamos continuar alicerçados na palavra. Aleluia, irmãos. Vamos continuar, irmãos, e explanando, relendo cada palavra que o nosso amado Jesus disse. Que coisa melhor. E nos fortalecer nisso. E nos guardar desse mundo vil e pecador. Amém, queridos irmãos? Sejamos sinceros nessa manhã. Quem reina no seu coração? Há preocupações aí? Tem preocupação hoje? Seja sincero com o Espírito Santo. Responda para Ele. Porque nessa última oração nós vamos orar. E se você entregar essas preocupações na vida, nas mãos dele, ele vai resolver os problemas. Amém, meus irmãos? Versículo 34 é o último. Não vos inquieteis, pois pelo dia, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E aí, basta cada dia. Muitas traduções aí, né? Então, irmãos, os dias são maus, não são? A cada dia se torna pior viver, né? Nessa terra. E não há como alterar isso. Será que há como a gente fazer com que os dias não venham a ser maus? Sendo que há uma estatística e há algo que o Senhor disse realmente, que os últimos dias serão maus? Não tem como, né, irmãos? Mas nós vamos continuar, irmãos, vivendo um dia de cada vez. Colocando aquele que você decidiu colocar como rei no seu coração. Para que ele possa continuar reinando. E possa continuar nos dando as soluções dos nossos problemas. E vivamos um dia de cada vez. E aqui, irmãos, está a ansiedade que o mundo vive. O mundo hoje já está pensando na manhã, depois da manhã, já no mês que vem, já no outro ano, no fim do ano. E não é assim. O discípulo e a discípula de Cristo vivem um dia de cada vez. Até porque amanhã a gente sabe que o dia vai ser mau. Mas aquele que está reinando no seu coração, que você deixou ele reinar, é aquele quem vai te guardar, é aquele quem vai te proteger, é aquele quem vai te sustentar. E as pessoas não conseguem diferenciar do que é estar na presença de Deus. Do que é estar, irmãos, entregando o governo para um rei que é justo,
e que se entregou por nós mesmos e que quer somente o nosso bem. É? As pessoas não conseguem. Mas oramos para que as pessoas abram o seu entendimento, para que entendam. Enquanto o Senhor não for o rei no coração, haverá preocupação, angústia e a ansiedade vai aumentar a cada dia mais. As doenças vão se proliferar, as tensões e os problemas, irmãos, principalmente mentais, estarão mais assíduos, mais constantes em nosso meio. Então, irmãos, é o momento hoje da decisão. Enquanto houver postergação, irmãos, nenhuma decisão que precisa ser feita, o mundo sofrerá com a ansiedade, o mundo sofrerá, irmãos, com preocupações, mas aqui não, irmãos, eu e você somos filhos, há uma enfatização hoje, e o Espírito Santo para você, somos filhos de Deus. Aleluia. E as preocupações não podem nos afetar de uma tal forma que nos gerem doenças, ansiedades, não. O rei está no meu coração, então o amanhã a Deus pertence. Deixa eu viver hoje, que Ele me deu fôlego, adorando a Ele, servindo a Ele, porque Ele sabe de todas as coisas. Não é assim, irmão? Glórias a Deus. Não há como alterar. Efésios 5,16 diz que os dias são maus, não é, irmãos? Vamos tirar tempo do bom presente, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades que o Pai tem nos dado. Sempre buscando fazer o melhor, faça o seu melhor todos os dias. Busque sempre o Senhor. E sobre o amanhã, deixa ele chegar. Ele não chegou, por que eu vou me preocupar com o amanhã? Se eu acordar, Deus me dê condições de eu acordar e respirar, aí eu oro a Deus, Deus, está na tua mão esse dia. Que o Senhor me dê condição e força para vencer. E os problemas que eu vou enfrentar, Deus, me dê sabedoria, estratégia, para que eu possa resolvê-los. Amém, irmãos? É assim a oração do servo de Deus. Amém, queridos irmãos? Louvado seja o Senhor por esta palavra. Vamos ficar de pé nessa manhã e a gente vai orar. Da glória do Senhor. Tiago, capítulo 4, versículo 13, e é últimos versículos, que diz que eis agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque ele faz uma pergunta, o que é a vossa vida? O que é a vossa vida? É um vapor. Ele mesmo responde, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. É essa vida, a nossa vida é assim, irmão, um vapor, passa rápido, passa depressa. E no lugar do que deveis dizer, aí ele fala o que nós devemos fazer. Se o Senhor quiser, e se viveremos, faremos isto ou aquilo. É assim, irmãos. Vamos viver o presente, irmãos. Deixa o futuro para o Senhor. Amém, meus irmãos? Entenda o que Pedro fala, um versículo também tão batido, né? Lançando sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Está no nosso coração, está gravado, irmãos. Basta que a gente relembre dos cuidados que o Senhor tem para conosco. Está ansioso? Entrega na mão do Senhor. Está preocupado? Entrega na mão do Senhor. E assim ele vai resolver os nossos problemas. E mesmo assim, se você continuar preocupado, e olha só quantas estratégias o Senhor nos dá, irmão. A palavra é repleta de estratégias. O Espírito Santo nos dá estratégias. Quantas vezes o Espírito Santo tem nos dado? Além de 1 Pedro, se ainda você se sentir ansioso, se além disso você ainda se sentir preocupado, irmãos, você precisa cada vez mais desfolhar a palavra e chegar ali em Filipenses também. Que aí é através desse contato com o Pai, e é o que nós estamos falando nessa pregação toda, é que entregando nas mãos dele, orando, através da oração, que a gente vai também conseguir obter resultado. Filipenses 4:6, não estejais inquietos, né? Tantas vezes nós vemos esse versículo no culto de oração, né, irmãs? Falando conosco, não estejais inquietos, porque por alguma coisa, por uma ou duas, por coisa alguma, mas em tudo, peça oração, súplica, da maneira que você quiser, orando, ali gritando, suplicando a Deus os seus problemas, com o quê? Ação de graças não pode faltar, né, irmãos? Agradecendo a Deus. Sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. É orando que nós vamos obter o resultado. Ore, entrega nas mãos do Senhor e Ele vai, irmãos, responder a sua oração.
Amém?